Então, posso começar. Eu chamo-me Helder Sebastião, sou docente na Faculdade de Economia há 3 décadas, não propriamente, faltam-me 9 meses, essencialmente tenho lecionado unidades curriculares na área de Economia Financeira, monetária e bancária. A questão das criptomoedas entra na minha vida de uma forma muito, muito interessante. Um dia eu estava em casa, em 2013, tinha o meu filho mais velho, 15 anos, e chega ao pé de mim e diz, muito euforicamente, pai, há alguém que me quer oferecer uma Bitcoin por um escudo daqueles jogos de luta, um escudo desses, e oferece-me Bitcoins. Eu fui ver à internet o que era uma Bitcoin. À altura, em novembro de 2013, a Bitcoin valia $300. Mas isso é interessantíssimo. Tenta então fazer um negócio. Mas isso era necessário que tivesse uma wallet, etc. E, portanto, isso não avançou. Portanto, entra na minha vida desta forma, no seio da família. Depois, eu fui vendo a evolução do preço. Em 2017, a explosão do preço da Bitcoin. Chegou aos $16.000 e eu olho para a Bitcoin e penso, bom, está aqui um laboratório espetacular para a economia financeira. Porquê? Porque temos um mercado com muitos agentes económicos, com diversos conjuntos de informação, imensas casas de câmbio, e há uma coisa importantíssima para os economistas, que é a existência de dados. Os dados estavam publicamente disponíveis. E, portanto, é assim que eu comecei a trabalhar em criptomoedas, comecei no meu primeiro artigo datado de 2017. O meu nome é André Moraes. A Bitcoin e a blockchain surgiu na minha vida numa anterior vida profissional ligada na advocacia, ligada muito aos desafios da tecnologia e da transição digital para as empresas. E na altura estava num escritório onde fui desafiado pelos meus colegas a ir informar-me mais, estudar um pouco mais sobre o que era isso da blockchain e da Bitcoin, que na altura, exatamente em 2017-18, o valor estava a explodir, as promessas da aplicação da tecnologia de base, a blockchain, também eram elevadas e, portanto, recebi esse desafio, essa incumbência de ir informar-me, estudar um bocado mais e depois partilhar internamente conhecimento na melhor das minhas capacidades. Portanto, foi assim que surgiu. De então para cá tenho mantido um enorme interesse por diversos motivos, também profissionais e essencialmente com a preocupação, com duas preocupações. A primeira, em relação à tecnologia de base, a blockchain, perceber de que transformações jurídicas, ou melhor, que implicações jurídicas é que trazia numa série de áreas, desde o registro predial, ao registro comercial, ao registro civil, ao direito contratual, e uma segunda linha de preocupações, já na parte monetária, digamos assim, do fenómeno. Portanto, aquilo nos traz hoje aqui as moedas virtuais, de que forma é que cumpriam ou não cumpriam, ou cumpriam imperfeitamente as funções monetárias, e foi por aí, é por essas duas linhas que tenho mantido o meu interesse na matéria. Eu chamo-me Matilde Lavouras, sou docente de Finanças Públicas, Direito Financeiro e Direito Fiscal aqui na Faculdade de Direito de Coimbra, e as criptomoedas, criptoativos entraram na minha vida por via da tecnologia blockchain. Precisamente quando eu estava a fazer investigação para o doutoramento, em casa tínhamos também já conversado um pouco sobre criptomoedas e recordo-me perfeitamente de entrar na sala das revistas aqui da faculdade e encontrar numa revista norte-americana o primeiro artigo jurídico sobre esta temática. Apesar de não ter grande relação com a minha tese de doutoramento, a verdade é que comecei a estudar aos poucos, de uma forma residual nessa altura, questões relacionadas com blockchain e criptomoedas, e muito incentivada também pelo meu orientador. Há pouco eu dizia que entrei dentro do gabinete, o Dr. Casal Tanabás, e ele diz-me, explico o que é isso da criptomoeda, porque eu sei que anda a ler coisas sobre isto. E isso criou em mim a necessidade também de aprender mais. Naturalmente, que tendo em consideração as disciplinas sobre as quais eu leciono, me obrigou a investigar muito mais. Os alunos de mestrado vão também, naturalmente, os de licenciatura sim, mas os alunos de mestrado vão também suscitando novas questões, é preciso responder a essas questões e, no meu caso, o enfoque é sempre receita pública. Ou perceber quais são as vantagens que podem advir da blockchain para o Estado e para a introdução em processos públicos que permitam, aí sim, reduzir despesa também. Portanto, não é só uma questão de receita, mas também de redução de despesa e criar aqui algum equilíbrio de forças, como eu espero depois mais adiante vir a dizer.
Bom, talvez começarmos por dar uma opinião mais pessoal sobre o que são as criptomoedas. Primeiro, eu não concordo nada com o nome de criptomoeda, por uma razão muito simples, é que não é moeda. Porque, note-se, do ponto de vista económico, para ser moeda, é preciso que seja um ativo completamente líquido. Portanto, de aceitabilidade generalizada e que tenha um custo de transação nulo. Isso não é o caso da Bitcoin, por exemplo, que é mais conhecida, começou mais cedo. Para ser moeda é preciso desempenhar algumas funções. Se existir um ativo que desempenha apenas uma delas, não cubra o conjunto de funções, não é de todo moeda. E para ser moeda é preciso que sirva como unidade de conta, que sirva como meio de pagamento, que sirva como meio de troca e como meio de reserva de valor. Ora, a Bitcoin, para falarmos mais especificamente na criptomoeda, entre aspas, mais conhecida, não cumpre de todas estas funções, porque nós estamos a falar de um ativo completamente volátil, quer dizer, não existe na história económica nada parecido com isto, excepto as tulipas. Excepto as tulipas da Holanda no século XVII, se não me falha a memória. E, portanto, isto significa algo cujo preço varia em questão de minutos. É aquilo que nós, em economia, chamamos de saltos. Há saltos. Agora, imaginem o que é alguém que tem uma mercearia e põe os preços lá das coisas que tem expostas em bitcoins. Bom, não faz mais nada senão andar a trocar, não é, o preço das mercadorias que lá tem. E há outros problemas, mas acima de tudo a Bitcoin não é de todo uma moeda. Eu em 2018 avancei com um conceito que me pareceu mais, já andava alguém a falar nisso, mas que tentei sistematizar, que é o criptoativo. E para mim um criptoativo é um ativo digital baseado em criptografia, fungível, porque existem outros que não são fungíveis, transacionável e altamente especulativo. Aqui o acento tónico deve ser altamente especulativo, porque efetivamente, e se pensarmos no que está a acontecer atualmente, em que a Bitcoin atinge o máximo histórico de $108.800, o que está por detrás é, após 10 anos de luta jurídica, tentar levar para dentro das bolsas a Bitcoin, os ETFs. Os ETFs são Exchange Traded Funds. Portanto, são fundos, na verdade, são construções financeiras sobre a Bitcoin. Nem sequer é a Bitcoin. Nem sequer é a Bitcoin que está a ser transacionada. E ao acontecer isto, o preço subiu. Mas isto significa também que se levou para os mercados financeiros o conceito da Bitcoin. Então, é um criptoativo, não é uma moeda. Eu começaria por tentar dizer, não é, atenção ao nome, o nome é de alguma forma enganador. De alguma forma enganador. Criptoativos soaria melhor. Começaria por dizer isso. Se calhar comentava, para concordar e reforçar, só dois aspectos muito simples que o professor Hélder sublinhou. O primeiro, no dia em que estamos a gravar, no momento em que estamos a gravar, está a ser muito noticiado. Sim. Não ouviste o repto, mas não somos professor, é Hélder. Hélder, pronto. Aquilo, dois aspectos só que eu gostava de comentar daquilo que o Hélder disse. A primeira, estamos a gravar e está a ser muito noticiado o escândalo, enfim, o assunto da WorldCoin, não é? Que por troca de íris entrega uma determinada quantidade de Bitcoin às pessoas que doam uma fotografia da sua íris, e é revelador como nas notícias não surge o valor em Bitcoins, surge, não sei se é 50, 60 euros em Bitcoins. Portanto, prova que o préstimo das criptomoedas como unidade de conta realmente é um não préstimo, é uma falta de préstimo.
E o segundo aspecto que gostava de realçar era realmente o Hélder sublinhou a questão da aprovação nos Estados Unidos do fundo ETF sobre Bitcoin, sobre a qual havia muita expectativa de que fosse, no fundo, o poder público, aqui nas vestes de um regulador norte-americano, a validar, a sancionar a Bitcoin, mas a verdade é que depois dessa aprovação os desafios continuam, seja como moeda, não cumpre as funções monetárias, seja como ativo de investimento é muito limitado, é volátil, não gera cash flow, não gera rendimento de caixa, não tem um valor estético por aí além como tem a arte ou a joalharia e, portanto, está muito limitada nessas duas frentes. Bom, eu não podia concordar mais com ambos e, portanto, ao que parece, sem sabermos, estamos todos de acordo quanto a esses aspectos essenciais. E são estas características que não são não só fáceis de perceber ao comum dos cidadãos, como influenciam diretamente e de uma forma excepcional a alteração de valor que colocam, na minha perspectiva, em causa a proteção dos seus utilizadores. Eu sei que todos nós, e penso que posso usar este vocativo, todos nós queremos atingir o máximo de rendimento o mais rapidamente possível. É apelativo desse ponto de vista. Mas esta volatilidade não se reflete só nos ganhos rápidos, pode-se refletir numa perda total do investimento. E tem que ser encarado dessa forma. A maior parte das pessoas não consegue encará-lo assim. Naturalmente que quem negocia em criptoativos, essa era uma insistência minha, sempre não sei o que é que isto é, moeda não é um criptoativo, alguns deles nós sabemos que são ativos financeiros de cumprirem as características para serem ativos financeiros, outros não são e portanto têm que ter um tratamento também jurídico diferenciado e os NTFs parece que aparentemente são mesmo mercadoria, pelo menos na lei portuguesa, tudo que se vai, os NFTs sim, parece que é essa a ideia, é mercadoria. Inicialmente também havia um pouco essa ideia de moeda-mercadoria, não muito diferente daquilo que há no ordenamento alemão, que também se escusa a entrar por algumas especificidades, se calhar de forma inteligente, portanto, deixando um pouco de parte isso, mas também permite chamar a atenção dos utilizadores, se quisermos chamarmos aqui consumidores destes produtos, chamar a atenção para as características que eles têm. Que não estamos a falar de ativos com uma existência real, mas isso não é um problema, nunca foi, mas muitas pessoas encaram-nos como o ouro, e não é o ouro, isto de todo, a volatilidade e a escassa utilidade do ouro tem muitas utilidades. A escassa utilidade que estes criptoativos têm pode criar aqui situações, e já se conhecem situações, de perda total de investimentos. Ou seja, e isto é preocupante e o direito tem naturalmente que responder a tudo isso. Foi respondendo com algumas diretrizes, sobretudo a União Europeia foi muito cautelosa, mas já foi avançando, chamando a atenção que alguns deles são produtos financeiros e nesse aspecto têm uma proteção aparentemente mais acrescida, acabam por ser mais apetecíveis para quem é cauteloso, mas quer arriscar um pouco, e todos os outros ficam numa categoria um pouco à parte. E essa separação deve ser o aspecto que deve chamar mais a atenção ao consumidor, e aqui na veste de investidor, maioritariamente. É altamente útil em grandes transações internacionais, disso não há dúvidas. Parece-me que com o aparecimento de outras moedas, nomeadamente virtuais que não baseadas em criptografia, que podemos também resolver aqui alguns outros problemas, mas o tempo o dirá. Bom, eu um aspecto aqui muito interessante, não é ouro, mas se formos ver a internet e muitos sites, estamos a falar de ouro digital e o próprio o nome que se dá ao processo de criação da Bitcoin é mineração. Ora, isto não é inócuo, isto é bem pensado, porque as palavras formam o raciocínio informa a ação. Portanto, se eu disser, bom, isto vale, é ouro, eu sou levado a pensar que efetivamente vale alguma coisa. Quer dizer, qual é o valor fundamental de uma criptomoeda? Ninguém me sabe responder. Eu também não sei responder, sou sincero. Se calhar é porque não tem. Valor fundamental e a resposta é sempre a mesma. É aquilo que os utilizadores dão.
Ok, então pensemos no seguinte, eu já vi em questão de meia hora o preço da Bitcoin descer 15%, meia hora. Portanto, os intervenientes no mercado mudaram completamente a opinião sobre o valor da Bitcoin em meia hora. Não pode ser. Porque se estamos a atribuir um determinado valor e acreditamos na Bitcoin, isso não deve acontecer. O que acontece é que o valor, entre aspas, fundamental não existe, o preço, que é diferente de valor, vem essencialmente da esfera comportamental. O que significa que nós estamos a lidar com muita irracionalidade nos modelos de transação da Bitcoin. Se eu, enquanto economista, posso estudar uma ação e ver, fundamentalmente o preço de transação da ação está a ser, é superior ao seu preço de equilíbrio ou não. E aqui eu não sei. Daí que há aqui questões comportamentais, que têm a ver com economia comportamental, e cada vez tem mais importância na área económica, questões como o FOMO. FOMO é o que está a acontecer agora. FOMO é Fear of Missing Out. Quer dizer, eu vejo o preço explodir, começa dos $20,000 e em pouco tempo, um mês, passa para os 68.800, eu não quero perder o comboio, eu vou a seguir e compro. Mas ao comprar, eu crio pressão de procura sobre a Bitcoin, o que faz com que o preço aumente, até porque a Bitcoin tem uma coisa que é o seguinte, é intrinsecamente deflacionária. A oferta de Bitcoin está truncada nos 21 milhões. E, portanto, se existir injeção de capital no ecossistema, há a pressão de procura, mas não é respondida pela oferta e, portanto, o preço dispara. Podíamos falar sobre isto muito mais tempo, mas notem, valor e preço, para mim, têm conceitos completamente diferentes. Sim, se me permitirem, eu deslocava só um bocadinho a discussão, já falamos do valor, falava agora também de utilidade, nomeadamente apelando ao confronto entre as criptomoedas, o Bitcoin, e o papel desempenhado pelo sistema financeiro dito tradicional, embora já esteja hoje muito longe da visão tradicional do sistema financeiro. Quando a Bitcoin surgiu num contexto temporal, 2008-2009, de uma enorme, em plena grande crise financeira, num contexto e até com propósitos muito de grande desconfiança e antagonismo face ao sistema financeiro, e portanto propunha-se, pelas suas características, apresentar um conjunto de vantagens e utilidades para os seus utilizadores, que resultariam da desintermediação e, portanto, menos custos para as pessoas que não teriam de contactar com os seus bancos ou prestadores de serviços de pagamento, rapidez, portanto, contrapunha-se nos primeiros textos o tempo que demorava uma operação de pagamento a ser processada com o tempo que demoraria um pagamento em criptomoeda a ser processado. No entanto, envolvidos estes anos todos, penso que podemos fazer um balanço de que as criptomoedas não afastaram os players tradicionais do sistema financeiro, desde logo porque o próprio sistema financeiro se foi reinventando. Temos hoje muitos mais, mesmo no setor bancário, no setor dos pagamentos, muito mais atores que não só os bancos. Temos prestadores de serviços de pagamento, instituições de pagamento, instituições de moeda eletrónica que são capazes de processar grandes volumes de operações de pagamento num curto espaço de tempo, com um custo tendencialmente inferior, apesar de ainda ser um mercado fragmentado. Depois acho que, a par desta resposta do mercado, houve uma resposta regulatória. Fizeram-se grandes progressos, nomeadamente com uma segunda diretiva dos serviços de pagamento, com mais recentemente em curso de aprovação o regulamento dos pagamentos instantâneos. Uma das visões, um dos objetivos que um futuro euro-digital que venha a existir também pretende alcançar é reduzir a fragmentariedade do mercado de pagamentos e, portanto, a concorrência ou a ameaça que eu me lembro de ainda em 2018 se dizer que a Bitcoin representava para o sistema financeiro, era afinal também ela uma ameaça fugaz, como se calhar o valor intrínseco da Bitcoin.
é tendencialmente verdade. E toda esta evolução que eu vejo como uma resposta do tal setor financeiro tradicional ao desafio que as criptomoedas e os criptoativos colocaram ao próprio sistema, conduziu também a uma alteração de paradigma. Eu recordo-me que os primeiros textos que li falavam muito da Dark Web, onde tinha nascido a Bitcoin e que, portanto, estava manchada de uma espécie de pecado original, portanto, que era usada apenas para pagamentos de transações relacionadas com crimes, maioritariamente tráfico de pessoas, tráfico de órgãos, tráfico de armas, e, portanto, estaríamos a falar disso. Hoje em dia, esse espectro parece já estar, se não totalmente ser desaparecido, totalmente, pelo menos muito dissipado. E, portanto, temos todos a ideia já de que muitos destes instrumentos que são de enquadrar na designação de criptoativo, tal como aparece designado no regulamento MiCA e como aparece na nossa lei portuguesa, nomeadamente na lei fiscal, também serviu para isso, para essa ideia de que, atenção, a regulação que nós estamos a fazer permite também dar-vos a ideia de que não é só para isso que estes criptoativos são utilizados. Pelo contrário, parece que essa ideia está, pelo menos aparentemente, completamente dissipada. Não tenho naturalmente dados, até porque não costuma haver muitos dados sobre isso, saber se continua a ser usada para esses outros pagamentos. Nós sabemos que essas transações existem, portanto é normal que sejam pagos de alguma forma, também é natural que sejam pagos com recurso a outros meios de pagamento diferenciados, mas isso sempre aconteceu. A verdade é que toda esta evolução veio proteger, volto a dizer mais uma vez, os utilizadores, os consumidores, e a evolução parece muito interessante, retirando deste tipo de instrumentos o maior proveito em termos de vantagens e acautelando algumas das grandes desvantagens, porque a desregulação ou desregulamentação é extremamente perigosa quando estamos a falar de meios de pagamento e pode colocar aqui dificuldades mesmo também na área do direito penal. Bom, pois, há sempre essa sombra da ilegalidade sobre as criptomoedas. Não desapareceu, na minha perspectiva, não desapareceu. Há um artigo famosíssimo, de 2019, que diz, bom, metade das transações feitas em Bitcoin até o momento são transações ilegais. E estamos a falar num montante anual equivalente ao montante de gasto em drogas ilícitas na Europa e nos Estados Unidos da América. Bom, isto é assustador. Mas há um relatório das Nações Unidas da metade de 2019, que diz, bom, a maior parte das armas de destruição maciça da Coreia do Norte estão a ser financiadas pela Bitcoin. Nós temos existem departamentos do governo norte-coreano que estão precisamente a conseguir roubar as Bitcoins de algumas carteiras. Isto não significa que a Bitcoin em si seja má, do ponto de vista legal. A utilização que as pessoas lhe dão é que é errado. Mas dito isto, há uma coisa que é importante aqui ver. As criptomoedas trouxeram para cima da mesa a questão do pagamento digital. E trouxeram de uma forma que, como todas as inovações financeiras, quer dizer, a utilização tem que ser a melhor no início, depois vamos aprimorando a coisa. E acontece que as criptomoedas serviram como prova de conceito para pagamentos digitais, aumenta a concorrência por parte das fintechs aos bancos, sim, que é importante para reduzir, nomeadamente, as comissões de intermediação. E uma coisa ainda mais relevante, é a prova de conceito para as moedas digitais dos bancos centrais. E agora, em outubro de 2023, Cristiano Lagarde colocou um tweet a dizer: nós vamos avançar com o euro digital. O euro digital está cá. De onde é que vem a ideia? Onde é que vem o conceito das criptomoedas? Portanto, quer dizer, temos que ver em que medida é que as criptomoedas contribuíram para avançar. E eu lembro-me sempre da palavra disruptivo. É algo disruptivo. É do latim, mas disruptivo significa partir. Partir, despedaçar, destruir. Disruptivo ganha uma nova conotação. É uma inovação tecnológica que
põe em causa o status quo e, portanto, a ideia é avançar. Sim, eu aproveitava aqui também a deixa do Hélder para falar desse projeto do Eurodigital, por razões profissionais também me é caro e enfim, o que a literatura também diz é que um projeto de criptomoeda na altura capitaneado pelo Facebook, a Libra, que gerou, pelo alcance que poderia ter face à rede de utilizadores dessa rede social, mais a rede de clientes dos parceiros que compunham a rede, gerou muitos receios, de um lado e do outro do Atlântico, e escreve-se que terá estado na base de motivar muito estudo, muita investigação e agora neste momento no Banco Central Europeu até a preparação de uma eventual emissão do Eurodigital, que já existe na sua forma grossista para as instituições, mas que se prevê eventualmente poder ser emitido também para pagamentos de retalho. E o Eurodigital tem outra característica que nos permite, mais uma vez, fazer o contraponto com as criptomoedas, é que, pelo menos na proposta que está em discussão, será intermediado. Os prestadores de serviços de pagamento atuarão como distribuidores do Eurodigital. E isso permite-me, mais uma vez, um pouco bater na visão inicial da Bitcoin, desintermediada, desregulada, que no passado destes anos todos não é o que temos. A Matilde também já falou da questão do MiCA, portanto temos regulação. Não é por acaso que, pelo menos em Portugal que eu saiba, a primeira definição de criptomoeda, criptoativo, surge pela lei do branqueamento de capitais, era a preocupação inicial. O Hélder deu-nos dados impressionantes, que a utilização dos criptoativos para atividades ilícitas era assustadora. Foi a primeira preocupação. A segunda foi a proteção do consumidor, a regulação deste fenómeno, e vemos como o sistema financeiro reinventou-se, mas continua a ter na base uma intermediação. E, portanto, esse sonho desintermediado de Satoshi Nakamoto terá ficado um pouco pelo caminho. E sobre a proteção do consumidor, a Matilde tem falado muito sobre esse tema e eu queria realmente associar-me, porque as criptomoedas juntam duas características perigosíssimas. Uma tecnologia complexa. Nós, em off, falávamos exatamente sobre isso, que é difícil compreender todo o alcance, todo o enredo da tecnologia subjacente, e promessas de ganhos rápidos. Portanto, uma coisa difícil de entender, mas que promete ser muito recompensadora e rapidamente, acho que está feita uma receita para o desastre, se todos nós, enquanto comunidade, não tivermos os devidos cuidados.